Ok? Pronto. Então vamos lá, boa noite, meus amigos. Como todo início de palestra eu faço, eu sempre rogo, mas rogo de coração mesmo, o auxílio da espiritualidade amiga, para que possa direcionar a nossa reflexão dessa noite, de acordo com a necessidade dos nossos corações, onde todos nós, sem exceção, estamos em aprendizado e em compartilhamento, que possamos obter o melhor resultado possível. E dentro das colocações de Eva, primeiro ponto, eu sou solidário ao meu amigo, viu? Fique tranquilo, os exames do Novembro Azul, eles são necessários sim, não se preocupe com isso, passa rápido. Eu vou fazer 48 anos, então já tenho 8 anos já de prevenção, com o tempo você nem liga mais, então não se preocupe não, vale a pena. O terrorismo é só para poder aproveitar a oportunidade de ficar ali em cima. Pronto. Não, Luiz já tem carteirinha de fidelização, já está tranquilo já. De experiente. Esse cabelo branco é só experiência. Então, meus amigos, Eva tocou em outro ponto extremamente importante, a questão da importância dos estudos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, e obviamente pelo prisma do Espiritismo. E quanto mais nós estamos mergulhados nos estudos, mais amplo é o campo de reflexão e de aprendizado. Então, a partir do momento que começamos a mergulhar nesses estudos, e consequentemente não deixar o estudo ele ficar somente retido ao intelecto, e utilizá-lo da forma correta, que é o motivador para a reflexão, transformando em ação. E é essa ação, sim, que vai resultar na lapidação, no tratamento, na medicação para o nosso espírito no dia a dia. Então é realmente a partir daí que nós vamos entendendo a importância. E quando nós começamos a mergulhar nesses estudos e nas suas sequências devidas, o horizonte ele vai se expandindo. Nós começamos a mudar inevitavelmente de valores, mas nós vamos acrescentando valiosos tesouros em nossa jornada. E o mais comum dessa jornada é perceber os tesouros do núcleo familiar, com a nova visão, com o novo prisma, as dificuldades como formas educativas e reparatórias. E tudo isso Jesus nos trazia de diversas formas, mas as parábolas, elas são até hoje um centro de aprendizado, de reflexão, que não tem prazo de validade. Dentro das parábolas das 10 virgens, que eu confesso a vocês que foi uma solicitação de tema de uma outra casa amiga, como Eva falou, nós temos várias casas amigas onde nós temos uma interação, e esse tema foi de uma delas. Eu não tinha ainda estudado profundamente o tema, e fico muito grato pela oportunidade, porque foram novas reflexões que acrescentam muito. Dentro do nosso tempo de hoje, vamos tentar elencar as principais reflexões que são trazidas pelo prisma do Espiritismo, algumas colocações de Emmanuel, várias colocações de Emmanuel que são trazidas através do EAD, que é posterior ao ESD. Então a gente vai percebendo como é importante manter a sequência dos estudos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, ou seja, as suas candeias, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E é interessante porque na tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra, ele vai sempre pontuando, né? Para quem tem esse testamento, ele traz pequenas colocações bem sintéticas
e bem valiosas, que faz resultar no melhor entendimento de cada frase, de cada colocação. Ele alerta que as candeias que eram utilizadas comumente na época, né, para a iluminação das casas, do ambiente doméstico, quando ocorria uma destruição, uma quebra de uma dessas candeias, uma dessas lâmpadas domésticas, em sentido figurado, representava a extinção daquela família. E como existem muitos estudos dentro do Evangelho sobre a questão da candeia, que a gente entende, na verdade, que é a luz interior que cada um de nós emanamos, ou a luz do outro que já conseguiu brilhar e momentaneamente nós nos deixamos iluminar por ela, quando assim permitirmos, até que a nossa se faça brilhar. E continuando, e tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Outro ponto interessante nessa colocação é que na Palestina, naquela época, as bodas levavam dias. Então, dentro daquele ambiente onde aconteciam as festividades, a porta era fechada, todos os convidados permaneciam dias dentro daquele ambiente comemorando as bodas. E os noivos eram responsáveis por toda a alimentação, por toda a bebida, por todas as acomodações dos convidados. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. O interessante das parábolas é justamente entender todas as camadas de profundidade que estes ensinamentos nos trazem. Eu ainda fico surpreso quando algumas pessoas de diversas religiões, inclusive do movimento espírita, que é diferente de espiritismo, que afirmam que os ensinamentos do Cristo já estão ultrapassados. Nós não conseguimos nem alcançar as primeiras camadas ainda. Que, por sinal, é um dos temas do finalzinho do Êxito, a diferença do movimento espírita para o espiritismo, para se entender bem essa diferença. Então, segundo Humberto Holden, todas as parábolas contêm dois elementos: o simbolizado material e o simbolizado espiritual. O símbolo material é retirado da natureza ou da sociedade humana e é compreensível a todos, independente do seu nível cultural. Por exemplo, a própria parábola das virgens. Já o simbolizado espiritual depende do momento evolutivo que o indivíduo se encontra. Aí vem a questão das camadas. Então, se o meu nível evolutivo de entendimento do mundo espiritual, da sua extensão, responsabilidade, causa e efeito, equivale-se a 10%, inevitavelmente eu só vou entender
com o máximo esforço, 10% o que aquele ensinamento pode me trazer. E assim, nas suas gradações, até o 100%. E aí, novamente, é por isso que o estudo faz muita diferença, porque ele auxilia nesse entendimento dessas camadas, ele auxilia nesse amadurecimento espiritual, que é o que todos nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, sem exceção. Isso é importante, sem exceção. Eu posso dizer para vocês que eu fui criado no Espiritismo e posso encontrar um colega aqui no auditório que tem apenas 1 ano de Espiritismo. E ele pode estar a muitos passos além de mim. Então, existe uma diferença muito grande entre estar no Espiritismo e viver o Espiritismo, que é o que transforma. A proposta principal das nossas palestras é despertar o interesse, e esse interesse ele vai gerando reflexão. Essa reflexão ela vai sendo bem assimilada, bem entendida, de acordo com o estado evolutivo de cada um. E aí sim, através desse entendimento, eu inicio e persisto nas minhas transformações. Essa é a principal função da palestra espírita. Então, dessa forma, nós podemos entender o quê? Que a interpretação ou o prisma de cada situação ela está diretamente ligado ao estado evolutivo de cada um de nós. Contudo, as parábolas, elas possuem uma linha base de entendimento, independente do grau evolutivo de cada um. Daqui a muitas encarnações ainda, essas mesmas parábolas terão muito que nos ensinar. O nosso estado evolutivo, nesses primeiros passos de infância espiritual, ao mesmo tempo que é bastante árduo, ele também é maravilhoso. A conversão de valores, o entendimento do que realmente importa, a tolerância, a paciência, a nova postura que nós passamos a ter de comportamento e até de pensamentos no dia a dia, valorizando as preciosidades que temos em casa, começando realmente a uma construção do novo homem e da nova mulher. E dessa forma, as orientações que a doutrina espírita nos traz sobre os entendimentos das parábolas são informações seguras e, ao mesmo tempo, diretas. Podemos confiar, e não são textos extensos, eles vão geralmente no cerne da questão, para que possamos, diante dessa informação, decidir qual uso nós faremos. E aí nós percebemos que a mensagem do Cristo, para ser bem compreendida, deve ser estudada, assimilada e, principalmente, vivida. Emmanuel, em muitos textos, ele menciona que a mensagem de Jesus é uma forma de higienização espiritual. Muitos de nós buscam a casa espírita para tratamento nosso ou de alguma pessoa próxima, querida de nós. É por isso que a principal função da casa espírita é amparo e orientação. Amparar, quando esse estado ele se está minimamente equilibrado, orientar. E diante disso, da utilização do livre-arbítrio, nós decidimos o que vamos fazer com essa informação. Então, quando nós voltamos para a parábola das virgens, vamos refletir juntos? Quem é o noivo? Deus. Quem são as virgens? A humanidade. O que simboliza a virgindade? Pureza do coração. Tanto do homem como da mulher. E aí vem a parte mais importante. O que simboliza o casamento? O que simboliza as bodas?
a união plena, a união definitiva da humanidade com os ensinamentos do Cristo. É isso que simboliza o casamento. Sem oscilações, sem voltar atrás, sem ter dúvidas, sem voltar aos antigos hábitos, vícios ou ilusões. Emmanuel nos diz, em um dos seus livros, que diante da evolução de cada um de nós, algo que chamou muita atenção na evolução de Jesus é que foi um caminho reto para Deus. Então, diante das informações que a doutrina espírita nos traz, decodificando, esclarecendo os ensinamentos do Cristo em diversas camadas, o que falta para a nossa união definitiva com Cristo? Nada nos impede. Nenhum de nós passa por uma dificuldade que nós não possamos suportar, porque senão Deus seria injusto. Então, diante das informações, o que falta? Muitas vezes eu busco a casa espírita para medicar o meu espírito e até o meu corpo. Eu tenho acesso a toda a fórmula da medicação que eu preciso. A diferença é que dá muito trabalho, mas aí entra a questão do mérito. Dentro da questão de simbolismos, de entendimento das camadas dos ensinamentos do Cristo, os que vieram antes dele, amando dele para preparar a sua vinda, e os que vieram depois para manter os teus ensinamentos, nós podemos citar o profeta Oséias, 750 anos antes de Cristo. E podemos citar também o apóstolo João, aproximadamente 50 anos após o Cristo. E ambos utilizavam bastante simbolismo. E nós sabemos o porquê. Não só para se fazerem entendidos, mas durante a mediunidade ostensiva que eles possuíam, principalmente a de desdobramento, e a de desdobramento sendo elevada a uma das suas modalidades conhecidas como êxtase, eles conseguiam entender, ver e assimilar de acordo com a sua capacidade evolutiva. Tanto é que algo que existe em comum entre Oséias e João é a questão da citação da prostituta, que não é no termo vulgar que nós conhecemos. Eles, 750 anos antes do Cristo, e 50 anos depois do Cristo, eles fazem a mesma citação da mesma situação, se referindo a Jerusalém, do homem se afastando dos ensinamentos de Deus, da humanidade rompendo a relação com Deus. Ambos utilizam esse simbolismo. E para entender melhor a questão desse simbolismo, nós não poderíamos deixar de citar rapidamente, de forma sintética, Apocalipse. E aqui nós temos integrantes do EAD, onde nós já estudamos juntos, e é extremamente esclarecedor. Todo espírita que quer entender o mínimo sobre Apocalipse precisa ler sobre ele no EAD, e aí nós vamos entendendo por que existe tanto simbolismo no livro Apocalipse. Por esse motivo, durante o desdobramento de João, sua capacidade de assimilação, o que ele viu em planos mais sutis, foi o que ele conseguiu entender, assimilar, descrever e para a posteridade compartilhar. Emmanuel esclarece isso. Então, dentro dessas questões do simbolismo,
nós temos sempre que filtrar o que é nosso, o que é anímico e o que realmente veio da espiritualidade. E isso acontece o tempo inteiro, através da intuição, da mediunidade ostensiva, de diversas outras formas. Que aí vale um tema, inclusive, de palestra, que inclusive Eva e Ismael se ofereceu para fazer essa palestra, tá? Então, já pode se preparar aí, ele já vai abordar esse tema, vamos deixar tudo preparado aí para ele expor para a gente, colocando o Luiz, o Ander e Noronha, que são do EAD também, na lista também das próximas palestras. Então, eles estão se oferecendo aqui, quem não está vendo na câmera, eles estão levantando a mão aqui, dizendo eu, então a gente já coloca, tá? Pronto. Então é isso, gente. A questão do estudo, ele vai facilitando o entendimento, vai facilitando a assimilação e possibilitando momentos como estes que nós possamos compartilhar e acrescentando nas nossas reflexões. Então, dessa forma, nós vamos entendendo que também que o que nós mais amamos é onde vai se encontrar os nossos corações. Então, se eu busco seguir os ensinamentos do Cristo, que inevitavelmente resultam em muitas renúncias, eu vou conseguir aumentar a assimilação, eu vou conseguir achar agentes motivadores para me auxiliar dia a dia nessa tarefa que não é nada fácil da nossa transformação diária. Mas se o meu coração ainda está mergulhado nos prazeres e satisfações transitórias e ilusórias, que inevitavelmente estão em caminhos opostos aos ensinamentos do Cristo, a minha assimilação, o meu entendimento, ele vai estar sempre comprometido. É por isso que em uma das citações é: onde estiver o vosso coração, estará o seu tesouro. Então, a gente começa a entender que as colocações, elas não são soltas, elas têm um motivo. E o que nós amamos sobre todas as coisas? Isso é extremamente pessoal, né? Muitas vezes, nem o nosso esposo ou esposa sabe exatamente o que nós amamos sobre todas as coisas. Às vezes, e muitas vezes, nós não sabemos o que os nossos filhos amam sobre todas as coisas. Porque isso é muito pessoal. Muitas vezes trancado. E aí, entre os fatores psicológicos que Eva dá show em entendimento sobre isso, que está ali bem guardadinho, bem trancado, mas é onde está o meu coração. Eu posso estar todos os dias dentro do meu templo religioso, independente da religião, mas o meu coração, mesmo que ele não exerça nenhum movimento físico sobre o que está no seu coração, mas à noite, quando existe o sono, durante o desdobramento, nós vamos buscar o que está nos nossos corações. E daí nós estabelecemos companhias, sintonias durante grandes jornadas. E é por isso que os ensinamentos do Cristo, eles vão dando um freio em muitos dos nossos instintos e vícios transitórios. Mas quando nós voltamos para a questão das virgens, onde todo mundo deve estar se perguntando agora, e quando nós vamos voltar a falar das virgens, qual foi a imprudência das 5 virgens? Na parábola, a falta do azeite que alimenta a candeia, consequentemente, o que faz a luz da candeia da lâmpada brilhar. E o que foi que elas fizeram? Em vez de se prevenirem, de produzirem todos os recursos necessários para aquele momento que era importante, elas queriam pedir o azeite das 5 prudentes. Ou seja,
Elas queriam fazer as suas candeias brilharem com a luz do outro, em vez de terem, através do seu mérito, o brilho das suas próprias candeias. Elas não tiveram esforço, elas não conquistaram mérito. E algo que funciona como um relógio no mundo espiritual é a questão do mérito. Nada é concedido sem o verdadeiro e sem o real mérito. É por isso que existe tanto respeito entre os instrutores espirituais, entre cada colega daquele. Quanto maior responsabilidade com a coletividade, ele passou por todo aquele caminho e conquistou através do seu mérito, da sua dedicação, da sua renúncia. Então, quando nós começamos a entender que nós somos regidos por duas leis extremamente justas e sábias, progresso e lei de causa e efeito, ninguém, em nenhum lugar da existência, escapa delas. Ambas são educativas e impulsionadoras do nosso progresso. Nenhuma delas é punitiva, nenhuma delas é injusta. Não existe nenhum sofrimento que não tenha a causa em nós mesmos. E é algo que o Espiritismo traz de diversas maneiras, pouco a pouco, em fatores homeopáticos, para que possamos assimilar e, diante dessa assimilação, modificar a trajetória das nossas jornadas. Decodificando, esclarecendo os ensinamentos do Cristo. Diante dessas leis, nós começamos a perceber, nesse comparativo das virgens prudentes e imprudentes, que ninguém pode evoluir pelo outro. Eu não posso evoluir pelo meu filho, pelos meus pais, pelo meu amigo, por ninguém. A jornada evolutiva ela é de responsabilidade totalmente individual. Mas nem por isso, e aí o Espiritismo esclarece, nós temos obrigação de ajudar a todas as pessoas que passam por nosso caminho. Mas a jornada não deixa de ser individual. A busca do azeite para que eu possa iluminar a minha candeia sempre vai ser minha. As pessoas podem me mostrar o caminho, mas percorrer sou eu que tenho que fazer. Até isso acontecer, até a lição ser entendida, vivida, assimilada adequadamente, nós vamos passar por esse caminho diversas vezes, de diversas maneiras, até que a assimilação, a lição educativa ou reparadora, ela seja realmente concluída. Então, dentro de um estado de transição que nós nos encontramos ainda na vibração do nosso orbe, diante dessas reflexões superficiais e iniciais, principalmente direcionando a questão sobre o mérito, todos nós queremos fazer parte de um planeta de regeneração. O que nós estamos fazendo para isso? Nós já temos mérito para isso? Eu me lembro até hoje, e eu já falei isso em outras palestras, em uma das reuniões mediúnicas, que o irmão trouxe a reflexão que nós agimos frequentemente como ir para um planeta de regeneração, ou melhor, permanecer nesse planeta quando ele estiver no estado de regeneração. Muitos agem como se fosse só tomar uma pílula e pronto. Eu vou continuar aqui, o planeta vai entrar em estado de vibração de regeneração e eu vou continuar aqui tranquilo, porque agora eu estou no estado de regeneração.
E não é isso. Se não existir o esforço, ainda nessa jornada, como já está acontecendo, muitos nem sequer reencarnam mais aqui no nosso orbe. Então, mais uma vez, o Espiritismo cumpre a sua função, que é trazer a responsabilidade da nossa jornada para nossas mãos. Diferente de várias vertentes religiosas e de quase todas elas, a minha jornada, a minha responsabilidade, a minha evolução, a minha reparação não está na mão de nenhum líder espiritual. Está nas minhas. Agora o Mestre deixou o caminho muito bem traçado para que possamos segui-lo e nos unirmos juntos para o caminho que nos leva a Deus. Podemos ter, por exemplo, pessoas que a conduta pode servir de inspiração, que é algo muito comum que vários palestrantes utilizam de maneira muito educativa. Muitas vezes nós nos colocamos, não, mas estou tão longe de Jesus, Jesus, como é que eu vou conseguir fazer a mesma coisa que ele? E os exemplos que a humanidade teve e tem até hoje. De pessoas que cometeram equívocos gigantescos e ainda assim, durante a conscientização na própria jornada, conseguiram direcioná-la de uma maneira extremamente produtiva. Se utilizássemos o termo salvação, seria utilizada nesses exemplos. E conseguiram a sua salvação, inclusive impulsionando muito mais pessoas diante de seus exemplos. Então, cada um de nós, do desenvolver, do entendimento, desses pontos de partida, desses estímulos, podemos nos ligar a um ou a vários que nos toquem mais profundamente, e diante de dias mais tempestuosos, mais difíceis, que todos nós passamos nessas oscilações, possamos ter como exemplo e conseguir estabilizar para a continuidade da nossa jornada. Dentro de um dos nossos grupos de estudo, nós temos um querido colega, que muitos aqui já assimilaram, vão assimilar bem facilmente, que está numa dificuldade de tratamento de saúde bem delicado, bem complexo. Teve que se afastar de alguns estudos nossos, fazendo a sua hemodiálise, fragilizando o corpo físico, mas feliz por estar curando o espírito. Esse tipo de entendimento só o Espiritismo traz. Com a clareza, com a transparência da situação, só o Espiritismo nos traz. E aí nós vamos entendendo que a principal função de cada jornada é a ascensão do nosso espírito, mas curar as feridas do nosso espírito também. Feridas que nós causamos. Feridas. Não foi nenhuma outra pessoa, não. Fomos nós. Ou com atos, ou com sentimentos. Quantos atendimentos nós fazemos nos grupos mediúnicos de pessoas laceradas espiritualmente, de origem dos sentimentos? Então, entender os ensinamentos do Cristo. E nos direcionando para o nosso encerramento, não poderíamos deixar de utilizar Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, em uma colocação também utilizada no EAD, que ela sintoniza perfeitamente com as reflexões desta noite. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração.
O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece, essa parte é muito importante, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Então, meus amigos, o que nós podemos trazer nas reflexões das virgens prudentes é a questão de estarmos preparados para o chamamento da vida nas medidas educativas e reparatórias que nós todos temos. De estarmos, através do nosso mérito, entendendo o sentido da nossa jornada. E o mais importante de tudo isso é entender que para cada um de nós, sem exceção, e essa é a beleza, sem exceção, existe uma multidão de corações encarnados e desencarnados, nos auxiliando de maneiras que nós ainda nem conseguimos assimilar, mas que estão aí durante a nossa jornada. Então, diante das dificuldades, utilizemos a orientação do nosso querido amigo Haroldo Dutra. Diante de uma dificuldade onde nós não conseguimos estabilizar o emocional, o que eu estou fazendo de errado que não estou conseguindo perceber a presença do meu benfeitor ao meu lado? Porque ele está. Então, boa noite, meus amigos. Agradeço a oportunidade e que a paz de Deus e as vibrações educativas do Cristo encontrem moradia fixa em nossos corações. Muito obrigado.